Sabe aquela sensação de que o tempo está passando e você continua exatamente no mesmo lugar? A gente conhece bem aquela ilusão do ano novo. Chega dia 31 de dezembro e a gente jura que vai mudar de vida, mas aí chega 3 de janeiro e você volta para o sofá e para aquela serinha do Netflix. Existe um abismo gigante entre quem você é hoje e de quem você quer ser. E a culpa não é da sua falta de vontade. Eu sei que parece clichê. E se eu te dissesse que a sua falta de resultado não tem nada a ver com a preguiça? A verdade é que você foi enganado pelo mito da disciplina e pela ideia que precisamos de uma força de vontade sobre-humana. E a internet tá cheia de guru por aí vendendo rotina de milionário, mas isso é fumaça. O problema real não é você, é o sistema falho que você usa. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o erro crônico de 99% das pessoas. Elas cometem esse erro, é como a neurociência explica, porque você sempre sabota. Mas calma aí, porque você vai ter em mão o protocolo básico baseado em atleta de elite para hackear o seu cérebro e mudar a sua realidade. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar agora vai destruir a mentira que te contaram sobre o sucesso. Sabe aquela sensação que você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não faz? Existe um abismo gigante entre quem você é hoje e de quem você quer ser. E eu chamo isso de a lacuna. O problema nunca foi a falta de conhecimento, porque todo mundo sabe o que deve fazer, treinar, comer bem, mas sim a execução. Aí que entra o mito da disciplina. Muitas das vezes a gente erra achando que temos que virar uma máquina de força de vontade, quando na verdade o problema não é você, é o seu sistema. E para entender isso, precisamos de olhar para o cérebro preguiçoso, que evoluiu literalmente para economizar calorias e ele odeia gastar energia à toa. Pense na analogia da floresta. Criar um hábito novo é como abrir uma trilha no mato fechado, com um facão e lento e cansativo e doloroso. Já os velhos hábitos são como uma rodovia pavimentada. Então é muito mais fácil o seu cérebro te mandar para o sofá do que para uma academia, porque simplesmente o caminho já está pronto. E é por isso que às vezes eu faço algumas críticas ao hack da internet, como aquela rotina de milionários e tal, o modo monge. Na verdade, essas coisas são apenas sintomas de quem já venceu e não a cura para quem está começando do zero, tentando forçar a barra. E a verdadeira diferença de quem muda de vida, de quem continua travado, é nada mais nada menos do que a constância na execução e não inteligência ou talento. Mas como fazer o cérebro parar de sabotar e começar a agir de verdade? A resposta está no próximo passo. E vamos ser honestos aqui, tá? Essas motivação de vídeo do YouTube dura exatamente umas 2 horas. Depois você fecha o navegador e volta para o piloto automático. A motivação real não vem de frase bonita, de fundo, com pôr do sol. Ela nasce quando a dor de continuar exatamente aonde você está fica insuportável. O seu cérebro, ele só gasta energia se o motivo for claro e urgente. Então a pergunta é: não o que eu quero, e sim o que eu não aguento mais. Quando essa resposta te dá um frio na espinha, aí sim, aí o jogo muda. E se você travou nessa pergunta, eu tenho uma ferramenta brutal, a técnica do anti-meta. Pega um papel aí agora, lista tudo que você não quer para sua vida. Está quebrado aos 40 anos, ser um cara sedentário e não aguentar subir um hall de escada, ser invisível no trabalho, parecer mórbido? Talvez, mas o medo desse cenário é um combustível mais honesto do que qualquer Diesel Blade, com foto de Lamborghini. Você não precisa exatamente saber aonde quer chegar. Às vezes, você saber para onde você recusa ir já dá uma direção suficiente para dar aquele próximo passo. Agora aqui que entra a neurociência da visão de verdade, e não aquela papagaiada de lei da atração. Quando você visualiza seu futuro com clareza, você ativa o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, responsável por planejamento e decisões. E ao mesmo tempo, você inibe a amígdala, aquela vizinha que grita, fica no conforto, tá cantinho aqui. É literalmente uma batalha neurológica. E quem visualiza com nitidez vence mais rápido. Mas ter visão sem sistema é como ter um mapa sem carro. Você sabe para onde ir, mas nunca sai do lugar. E é exatamente o carro que eu vou te entregar agora. E é aqui que entra o erro das metas anuais.
12 meses, gente, é tempo demais. O seu cérebro, ele não sente urgência e a procrastinação vence fácil. E é por isso que a maioria das resoluções de janeiro morre em fevereiro. A solução vem do esporte de elite, o conceito de 12 semanas, baseado na periodização dos atletas de elite leste europeu. A ideia é tratar 3 meses como se fosse um ano inteiro, criando ciclo curto, intenso, com prazo de validade apertado. E as vantagens são claras. Urgência, constância, é a chance de recomeçar cada trimestre, sem aquela culpa. Nossa, joguei o ano todo fora. Mas como estruturar isso na prática? O segredo é definir uma ou duas metas SMART específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. E aqui está a virada de chave. Você precisa ter foco em ação, não resultado. Você não controla ganhar 10 mil seguidores, mas controla postar um vídeo por semana durante 12 semanas. O resultado é apenas consequência. Para isso funcionar, você precisa de um planejamento diário, semanal, implacável. Quebre a meta em tarefas concretas para cada dia da semana, transformando o abstrato em passos pequenos e inadiáveis. Mas ter o plano perfeito no papel não adianta nada se você não consegue sair do sofá na segunda-feira de manhã. A teoria é linda, mas a guerra real acontece no campo de batalha dos hábitos diários. E é lá que a mágica da transformação realmente acontece. A grande sacada aqui é entender a diferença entre rotina versus hábito. A rotina, ela exige esforço consciente, e isso te cansa. Mas a repetição constante transforma aquela trilha no mato em uma rodovia pavimentada. O segredo para isso acontecer rápido é usar gatilho específico, um horário fixo, um local definido ou uma ação que já acontece antes. Quando você ancora novos comportamentos em algo que já faz no automático, o cérebro ele para de brigar e começa a agir no automático sem gastar aquela energia preciosa. E é aqui que entra o empilhamento de hábito ou habit stake. A regra é simples e genial. Vincule algo que você precisa fazer a algo que você já gosta de fazer ou já faz. Um exemplo clássico que eu vou passar para vocês aqui. Ouvir podcast quando estiver fazendo caminhada ou revisar aquelas metas suas quando você estiver tomando café. E aquela dica de ouro para quando a preguiça bater forte. Não pense na tarefa, foque nos gatilhos. Só vou calçar o tênis, só vou abrir o notebook. Quando você vence a inércia inicial, o resto flui. Mas o maior inimigo não é a preguiça, é ficar esperando a vontade aparecer. E a regra do ouro aqui é ação. Você não vai estar motivado todos os dias. Vai ter dia de tristeza, cansaço, tédio, mas tudo bem. Haja mesmo assim. O conforto é o verdadeiro inimigo do progresso. E cada vez que você age sem vontade, você está pavimentando essa rodovia neural. Só que agir no escuro não basta. Você precisa saber se está indo na direção certa. E é aí que entra o passo mais implacável de todos. E aqui entra uma verdade absoluta. A regra da medição. Se você não mede, você não gerencia. E o que não é medido simplesmente desaparece. E a maioria das pessoas falha não é porque não faz nada, é porque elas não têm ideia do quanto realmente está fazendo. Anote o que você fez e quantas vezes você treinou, quantas páginas leu, transforma a intenção nebulosa em dados frios e inegáveis. E o espelho da sua realidade, ele não mente para te agradar. E é por isso que eu vou te falar que você precisa do scorecard semanal, uma reunião sagrada com você mesmo todos os domingos. A conta é simples. Pegue as ações planejadas na semana e divide pelas que você realmente executou e multiplique elas por 100. A sua meta de ouro é bater 85% de execução. E se ficar abaixo de 80%, você foi ambicioso demais ou planejou mal. Se passar de 90%, você já está jogando seguro demais, na zona de conforto. O número, ele não mente, ele só mostra aonde você deve ajustar. Mas fazer isso sozinho é difícil. E é aqui que a prestação de conta ou álcool tablet muda o jogo. Ter um parceiro ou grupo para revisar a semana aumenta drasticamente as suas chances de sucesso. Porque a gente quebra promessa para si mesmo,
mas dificilmente quebra na frente de outras pessoas. E o final das 12 semanas, aí você faz a revisão dos ciclos, analisando dados reais para ajustar o próximo. Só que medir, ajustar e executar é só metade da equação. A outra metade é o que realmente vai te transformar em uma pessoa irreconhecível. E é sobre isso que eu quero te falar agora. Existe uma frase que eu carrego comigo que muda tudo. Nós temos duas vidas: a vida que vivemos e a que somos capazes de viver. E a diferença entre elas não é sorte, genética ou talento. É o controle que você exerce sobre a sua própria ação. Você não controla o mercado, não controla a economia, não controla o que as pessoas pensam de você, mas controla se vai correr 5 km todos os dias, treinar aquela manhã fria ou estudar quando o mundo estiver dormindo. E cada vez que você cumpre o que prometeu para si mesmo, você constrói algo muito mais valioso do que dinheiro, autoconfiança inabalável. Então aqui está o resumo final para você colar na parede. Foque nas ações, não nos resultados. Defina sua meta SMART. Quebre as tarefas diárias, use gatilhos e empilhamento de hábito. Meça tudo no seu scorecard de domingo e tem alguém cobrando a sua execução. Os resultados se tornam inevitáveis quando você para de negociar com a preguiça. Mas a pergunta que eu te deixo é: você vai continuar vivendo a vida que tem ou vai finalmente começar a viver a vida que você é capaz de viver? E se esse vídeo fez algum sentido para você, não deixe ele morrer aqui. Comente aí embaixo qual é a sua antimeta, aquilo que você recusa aceitar para a sua vida. E se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo para te ajudar a construir essa segunda vida. E ó, não espera segunda-feira, não espera o ano novo. O seu ciclo de 12 semanas começa agora. Te vejo no próximo vídeo.